Estamos a um período ministrando sobre as cartas que o Senhor Jesus pediu para que o apóstolo João escrevesse às 7 igrejas da Ásia. Nós começamos essa série há um período atrás e eu só queria lembrar com vocês algumas coisas e daqui a pouco a gente vai entrar propriamente dito na igreja de Filadélfia, tá? Então é Apocalipse capítulo 3 no versículo 7, tá? O livro de Apocalipse, meus amados, ele é um livro que desperta muita curiosidade nas pessoas, né? Até quem não é do meio cristão, até as pessoas que não têm muito conhecimento da palavra, das escrituras, mas elas ficam curiosas de saber o que está escrito no livro de Apocalipse, né? Porque se instaurou uma moda, né, um costume de dizer que o livro de Apocalipse ele vai tratar somente do fim do mundo, das coisas que vão acontecer no final do mundo. Mas a gente sabe que não é só isso, né? O livro de Apocalipse ele vem trazendo uma revelação de quem Cristo é. Ele vem trazendo uma revelação da pessoa do Senhor Jesus Cristo. E o Senhor Jesus Cristo, ele é um noivo, o Senhor Jesus Cristo é um rei, o Senhor Jesus Cristo é um juiz, o Senhor Jesus Cristo é o primogênito dos mortos, Rei dos reis, Senhor dos senhores. Então todas essas coisas o livro de Apocalipse ele vem trazendo para nós. Quem escreveu esse livro foi o apóstolo João, em 95 depois de Cristo, né, após morte e ressurreição de Cristo. Se eu não me engano, nessa época que todos os outros apóstolos já tinham morrido, já tinham sido perseguidos e mortos, o apóstolo João ainda era o único vivo e ele não morreu por perseguição, né? Ele morreu depois de morte natural lá na igreja de Éfeso. E o apóstolo João ele estava preso por conta da pregação do evangelho. As pessoas não queriam que ele pregasse o evangelho. Naquela época a perseguição era muito grande. Prenderam ele e colocaram ele nessa ilha chamada a ilha de Patmos. O Senhor levou ele em arrebatamento, deu uma visão para ele e disse: o que você vê, você escreve. E saiu esse livro formidável, esse livro maravilhoso. Então o livro de Apocalipse traz a revelação de Jesus Cristo e a revelação das coisas que vão acontecer nos últimos dias. Tem 5 formas da gente ler e entender esse livro, né? A primeira forma, a gente fala que é uma historicista, é contando a história lá do passado, contando como se isso fosse um livro histórico. Essa é a primeira forma da gente ver. Tem a forma futurista, né? Que fala que a partir do capítulo 4, é uma profecia de tudo aquilo que iria acontecer. Então, a partir do capítulo 4, são profecias do que iria acontecer. Preterista, que tudo já se cumpriu, salvo o retorno de Cristo. Idealista, é um ideal a ser alcançado. A gente lê as passagens, lê as fábulas, lê os exemplos e a gente toma isso para nós como um ideal a ser alcançado. E tem a última forma, que é a forma eclética, que eu acho que é a melhor forma da gente fazer isso, que absorve um pouquinho de cada uma delas, sem se apegar em uma só e também sem menosprezar todas elas. Então a gente pega um apanhado de cada uma e a gente vai decorrendo sobre isso. Então o livro de Apocalipse tem essas formas da gente interpretar. A gente vai ficar com a última, a gente pega um pouquinho de cada coisa. Quando o Senhor pediu para que João escrevesse a carta às 7 igrejas da Ásia, é como se o Senhor estivesse dando um retorno para a igreja de Cristo de como que eles eram. É como se o Senhor estivesse dando uma devolutiva para a igreja de Cristo de como eles estavam se comportando. É como se Jesus Cristo estivesse dando um feedback para a igreja de Cristo de como que elas estavam indo diante de todas as coisas. Meus amados, eu confesso para vocês que é assim, ó. Nós que estamos diante de relacionamento, né? Todos nós, seja você casado, seja você solteiro, seja você pai, seja você mãe, seja você filho, você sempre vai receber uma devolutiva do seu comportamento. Você sempre vai receber um feedback de como você está se comportando. Quando você dá o feedback para uma pessoa, é uma coisa. Eu chegar para Maria e falar: Maria, do tempo que você está congregando conosco, eu acho que é assim. Pastor Henrique, eu creio que a sua forma de lidar com seus filhos é assim. Quando nós damos esse feedback, quando nós damos essa devolutiva para as pessoas, nós temos um sentimento. Agora, quando nós recebemos o feedback das pessoas, é outro sentimento. Porque na maioria das vezes, na nossa cabecinha, a gente acha que está fazendo tudo certo. A gente acha que nós estamos sempre sendo bom em tudo.
A gente nunca acha que está errando. Até uma pessoa chegar para você e falar, ó, você errou aqui. Ó, o seu comportamento é inadequado aqui. Ó, a sua forma de tratar com esse assunto não está legal. E aí você vai recebendo isso, e dependendo de como você foi criado, tem pessoas que empacam na vida, jogam tudo pro ar, quer saber de uma coisa? Eu não quero mais saber de nada. Tem pessoas que ficam revoltadas, tem pessoas que ficam alegres, falam, puxa, realmente tinha esse erro em mim, eu não estava enxergando, graças a Deus que você está me dando esse retorno e eu vou melhorar nisso aqui. E eu vou dizer para vocês, eu confesso para vocês que sempre que as pessoas me davam retorno sobre a minha pessoa, sempre que as pessoas falavam de mim, eu ficava muito bravo. Não com a pessoa, mas dentro de mim. Eu não me conformava e falava, não, essa pessoa não está certa, essa pessoa está errada. Eu vou fazer de tudo para provar para ela que ela errou, que quem está certo aqui sou eu. A ponto de me corroer tanto por dentro que às vezes eu nem dormia. Olha só. Porque uma pessoa falou alguma coisa de você, deu uma opinião, pode até ser verdade ou não ser verdade, mas você colocar isso na sua cabeça e só ficar martelando aquilo ali, ó. Martelando. Então eu era assim, e agora eu já deixei de ser assim, graças a Deus o Senhor está me ajudando a caminhar com esse tipo de aspecto. Porque eu coloquei na minha cabeça assim, eu nem fico feliz demais quando uma pessoa me elogia, não fico. E também não fico triste demais quando a pessoa fala mal de mim. Então eu aprendi a ponderar as coisas, sabendo que nem tudo que estão falando de mim é mentira, e nem tudo também é verdade. Certo? Porque tem coisas nas nossas vidas que é verdade, que precisamos melhorar, que precisamos nos adequar, principalmente em convivência com as pessoas. Seja lá no seu trabalho, seja na sua casa, seja na igreja, principalmente na igreja de Cristo. Então tem muita coisa que nós precisamos melhorar. E quando você logo chega para a igreja de Cristo, meus amados, é como se fosse depenar uma galinha, sabe? Está toda hora arrancando alguma coisa. Fala, meu Deus, porque a gente chega com aqueles costumes da rua. A gente chega com aquele costume do mundo, de fazer de qualquer jeito, de tratar de qualquer forma, eu falo de qualquer jeito, eu não estou nem aí. E quando você chega na igreja de Cristo, aí você começa a receber essas orientações e o Senhor vai tirando as coisas de você. E se você não tiver paciência, se você não tiver fé de saber que aquilo ali é bom para você, você acaba parando no meio do caminho. Mas todos esses sentimentos acontecem mesmo. E sabe por que acontece esse tipo de sentimento? Porque tanto quem está recebendo o feedback, o retorno, como quem está dando esse retorno, são pecadores, são extraviados, tem desvio de conduta. Então tem coisas que é verdade? Tem, mas tem coisas que a gente duvida. Pode ser que a pessoa esteja equivocada, pode ser que não, pode ser que ela esteja te enganando, pode ser que ela está querendo se aparecer, tem um monte de coisa envolvida em tudo isso. Então esses são os retornos, os feedbacks que nós recebemos das pessoas que estão conosco. Agora, uma coisa é você receber um feedback, uma orientação de quem está convivendo com você. Uma outra coisa é você receber um feedback de Deus. De Deus. Porque se você receber de mim, você pode até usar aquela desculpa. Não, Davi, você está equivocado. Você não conhece todas as causas, você não percebeu isso, você não percebeu aquilo, eu concordo. Agora, quando o Senhor fala de nós, não tem como a gente argumentar. Não tem como a gente dizer, não, o Senhor errou, o Senhor não erra. Não, o Senhor não viu isso aqui, não tem como, porque o Senhor vê todas as coisas. Então nós temos que aceitar aquilo que o Senhor está falando sobre nós e colocar as nossas vidas no eixo. E essas cartas à igreja da Ásia, elas são cartas assim, meus amados, extremamente profundas. Extremamente profundas. Quando a gente convida uma pessoa para vir para a igreja, que aquela pessoa ainda não está caminhando com o Senhor Jesus, ela acha que igreja é isso, é ver aqui, cantou uns louvor, tem um culto e tal, a gente dá paz do Senhor, irmão, vai embora. Ou até mesmo nós que já estamos caminhando há algum tempo, a gente vai caindo naquele automático. Ah, é mais um culto, eu vou lá, esse está de escala, esse não está, hoje tem uma apresentação das crianças, né? Hoje vai apresentar o filho da irmã, vai entregar uns batismos, tudo a gente já sabe.
Mas a igreja de Cristo, o relacionamento com o Senhor, o culto com o Senhor, ele é muito mais profundo do que isso. Mas é de uma profundeza tão grande, que quando você começa a olhar aquilo que o Senhor tem falado sobre a igreja de Cristo e sobre nós, você fala: Senhor amado, me perdoa por tantas coisas que eu agi equivocadamente, por tantas coisas que eu fiz sem saber que estava fazendo, ou por muitas coisas que eu negligenciei da igreja de Cristo, negligenciei do culto ao Senhor Jesus. Então, meus amados, no Salmo 139 ele diz assim, Senhor, tu sondas e me conheces, tu sabes o meu assentar e o meu levantar, de longe entende os meus pensamentos, cerca o meu andar, o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos, não havendo palavra alguma na minha língua, eis que logo, ó Senhor, tu conheces, tu me cercaste por detrás e por diante, tu puseste sobre mim a tua mão. Então, meus amados, o Senhor, ele nos conhece de ponta a ponta. Eu costumo dizer que o Senhor nos conhece mais do que nós mesmos. Tem coisa que eu ainda nem conheço em mim, que eu nem sei que eu sou capaz, tem coisas que eu nem sei o que eu estou sentindo, mas o Senhor conhece. O Senhor, ele sabe. Então, tudo aquilo que o Senhor tem passado de orientação, tudo aquilo que o Senhor tem passado de repreensão, tudo aquilo que o Senhor tem passado sobre as nossas vidas, pode acreditar, é verdade. Pode acreditar, é o melhor para nós. E aí a gente chega nas cartas que o Senhor escreveu para nós, de orientação para nós. A primeira carta, quem trouxe essa mensagem, essa palavra abrindo a série, foi eu, na carta de Efésios, tá? Um ponto positivo da carta de Efésios, se você estiver aí no capítulo 2, você só vai acompanhando, eu vou falando e você vai me acompanhando. Um ponto positivo na carta de Efésios, na igreja de Éfeso, as obras que eles faziam eram importantes, e eles tinham um posicionamento sobre o falso ensino dentro da igreja, sobre os falsos mestres dentro da igreja, aqueles que vinham pregar coisas que não tinham nada a ver com as escrituras, com aquilo que o Senhor tem deixado para nós, eles já se colocavam à oposição daquilo ali. Só que o Senhor tinha algo contra eles, e o que o Senhor tinha algo contra eles? Que eles deixaram o primeiro amor. Beleza, vocês têm muitas obras, vocês se opõem aos falsos ensinos, mas vocês deixaram o primeiro amor. E o que é deixar o primeiro amor? É fazer as coisas sem amor, sem pensar em Cristo, sem pensar no próximo, mas é fazer por fazer, é fazer por fazer. Quando você separa, quando você está num dia de ministração, seja de palavra, seja de louvor, o dia que você está escalado para você estar na recepção, escalado para estar no ministério de mídia, não é só para você vir fazer atividade, você tem que pensar primeiro em glorificar o nome do Senhor e abençoar a vida das pessoas, seja em qual atividade você está fazendo. É por isso que na maioria das vezes já não se trata mais de nós. Então eu não posso mais ficar prestando atenção nos meus sentimentos, eu não posso ficar mais prestando atenção nas minhas dificuldades, eu não posso mais ficar prestando atenção no que vão falar de mim, porque agora não se trata mais de mim, se trata de glorificar a Ele e de abençoar a vida das pessoas. Então agora eu tenho que trabalhar com amor, e Ele está dizendo: voltem ao primeiro amor. Vocês deixaram de lado o primeiro amor, e nós podemos vir fazer todas essas coisas aqui, podemos vir pregar, podemos vir cantar, podemos fazer um monte de coisa, sem ter um pingo de amor, como é que eu vou saber o que a Miriam estava sentindo ou pensando quando ela estava ministrando? Como é que eu vou saber o que a Andréia estava sentindo e passando no coração dela e na mente dela quando ela estava abrindo o culto, dirigindo o culto aqui? Essas coisas podem passar desapercebidas por qualquer um, só que pelo Senhor, não. Pelo Senhor, não. Então a igreja de Éfeso era assim. Então, qual que é a orientação? Voltem ao primeiro amor. Voltem ao primeiro amor. Se necessário for, parem as atividades, mas voltem ao primeiro amor. E a consequência que ele falou, se não tirarei do meio do castiçal que está na igreja. É como se a gente fosse removido da igreja de Cristo. É como se a gente fosse removido da igreja de Cristo. Você sabe que muitas vezes a gente fica surpreendido por pessoas que estavam na igreja, pessoas que tinham assim, desenvoltura, pessoas que tinham carisma, pessoas que tinham bom relacionamento, estavam fazendo todas as coisas, você fala: nossa, cara,
Meu, bacana. Daqui a pouco você vai ver a pessoa não está mais. E a gente fica falando, meu, volta, volta, volta. Mas sabe o que acontece? Não voltou ao primeiro amor. Quem talvez tirou essa pessoa foi o próprio Senhor. Falou, vocês não estão fazendo da maneira certa. Mas a gente sempre acha que foi a pessoa que saiu. Mas pode ter sido muito bem o Senhor que, afastou aquela pessoa, porque está fazendo uma atividade e não está fazendo com o coração. Então, meus amados, e por último, o que ele traz de promessa para nós? Está lá nos últimos versículos: comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Então sempre o Senhor tem um positivo, um negativo, uma orientação, uma consequência, e depois ele vem com uma bênção, uma promessa. Então para Éfeso, comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Essa mensagem foi eu que trouxe. Depois a gente continuou falando sobre a carta de Esmina. Quem trouxe essa ministração e essa palavra foi o irmão Tiago, tá? Então, a carta de Esmina, a igreja de Esmina, ela não recebeu nenhuma repreensão, mas ela recebeu um consolo, porque ela foi muito perseguida. Ela recebeu um consolo por ela ter sido muito perseguida. Agora tem um ponto negativo em tudo isso aqui. O ponto negativo é que ela se achava pobre, né? Ela se acha pobre. Isso é como se a gente olhasse para nós mesmos e trazesse assim, um desígnio sobre nós, mas que realmente não é verdade. Então o ponto positivo dela é que ela se achava pobre. E qual que é o ponto positivo? É o contrário disso. O Senhor está dizendo, não, vocês não são pobres, vocês são ricos. Vocês são ricos. E o rico que o Senhor está dizendo aqui não é o rico de grana, não é o rico de poder aquisitivo, porque a igreja ela não é rica quando ela tem grana. A igreja ela é rica quando ela tem conversões de vida, quando ela tem família sendo restaurada, quando ela tem pessoas se desenvolvendo na vida espiritual, quando ela tem amabilidade dentro da igreja, quando ela tem generosidade dentro da igreja. Isso é uma igreja rica. Então o Senhor está dizendo para essa igreja, vocês são ricos. Aí ele passa assim, e qual que será a consequência de tudo isso? Eles estão sendo consolados, mas eles também estão sendo perseguidos. O Senhor está dizendo, olha, vão perseguir vocês, vão lançar vocês na prisão, vão perseguir vocês, mas vocês têm que continuar firmes, fortes. E qual que é a promessa para a igreja de Esmina? A promessa, vida eterna. Vocês não vão sofrer o dano da segunda morte. Vocês não vão sofrer o dano da segunda morte. Então essa foi a segunda carta. A terceira carta foi a carta para a igreja de Pérgamo. Eu que ministrei essa palavra aqui. Qual que era o ponto positivo na igreja de Pérgamo, né? As obras que eles faziam também, eles faziam bastante obras, né? Mas eles tinham um problema, né? Eles não conseguiam se manter firmes em todas essas obras deles. Sei onde habitas, que onde é o estrono de Satanás. Contudo, retens o meu nome e não negaste a sua fé em mim mesmo. Nos dias de Antipas, que foi a fiel testemunha em mim, formou outro entre vós, onde Satanás habita. Olha só, isso aqui é muito interessante. Nós que aceitamos a Cristo Jesus, estamos caminhando com o Senhor. Nós sabemos que nós vivemos num mundo hoje, num sistema hoje, que é muito difícil da gente se conservar, da gente perseverar. Por todo lugar que você anda, tem uma tentação. Por todo lugar que você anda, tem uma tribulação. Por todo lugar que você anda, tem uma dificuldade. É isso que o Senhor está dizendo sobre a igreja de Pérgamo. Está dizendo, vocês têm obra, têm uma dificuldade muito grande, mas vocês estão ali perseverando em Cristo Jesus. Perseverando em Cristo Jesus. Eu fico pensando hoje na questão dos adolescentes hoje. Eu fico pensando muito nos adolescentes hoje. Porque nós que já caminhamos com o Senhor por um período, nós que já passamos por muita coisa na vida, hoje nós temos um pouco mais de maturidade, um pouco mais de discernimento e de força espiritual para estar reagindo diante de algumas coisas. Mas eu fico pensando nos adolescentes. A gente vê vídeos de como está a escola, a gente vê vídeos de como eles se comportam quando eles estão em grupo, a gente vê vídeos de como eles estão andando em transporte público, e é como se fosse uma avalanche para cima deles. Como se fosse uma avalanche para cima deles. De estar toda hora, sabe? Faz assim, faz assado, é dessa maneira, é dessa maneira. Era como se fosse ali na igreja de Pérgamo. Um ponto negativo, eles estão se deixando levar pelas doutrinas de Balaão. Qual que era a doutrina de Balaão? São aquelas pessoas que se vendem para fazer a obra de Deus, para buscar um reconhecimento, para enriquecer às custas da igreja de Cristo.
Então essa igreja de Pérgamo foi repreendida por conta disso. E também tinha as doutrinas dos nicolaítas, que dentro da igreja de Cristo tinha pessoas que diziam assim, ó, tem muita coisa que o pastor está falando, tem muita coisa que eles estão pregando, mas que na verdade não tem tanto problema. Não tem tanto problema. Como você pegar nos dias de hoje, se você for falar hoje das escrituras, da palavra, para um casal jovem que está namorando e está ali noivando, indo para casamento, e você falar para ele que não pode ter sexo antes do casamento, vai ter um monte de nicolaítas dentro da igreja que vai dizer, meu, não tem problema. Não tem problema. Todo mundo faz. Vocês são jovens. Todo mundo faz. Então essa é a doutrina dos nicolaítas. Eu estou dando esse exemplo, mas são outros muitos exemplos dentro da igreja de Cristo, de pessoas que estão dentro da igreja de Cristo e dizendo, não tem problema. Não tem problema, pode fazer, pode fazer. E o Senhor está repreendendo eles. Isso é um ponto negativo. A doutrina de Balaão e a doutrina dos nicolaítas. E qual que é a orientação que o Senhor dá para esse grupo de irmãos, para essa igreja? É arrepende-te. Muda. Se converte, retrocede nesse caminho que você está indo. Arrepende-te e faça tudo novamente. Consequência, se você não se arrepender, será condenado a fio da espada. Será condenado a fio da espada. Então o Senhor tem passado as orientações, tem explicado por quê e tem dado chance. E diz assim, ó, se arrependam. Mudem, façam novamente. Promessa, para aquele que vencer, o alimento eterno e um novo nome, né? A pedrinha branca, né? Que a gente falou aqui, que tem vários significados, né? Pode ser ali uma certidão de nascimento, pode ser uma absolvição, pode ser uma entrada para uma festa muito importante, e a gente usa como a festa das bodas do Cordeiro. Então essa é a promessa do Senhor, um alimento eterno e um novo nome, uma pedrinha branca. E aí depois vem a quarta carta, a carta de Tiatira. Essa aqui foi o pastor Henrique que trouxe a mensagem. Foi no domingo retrasado, porque no domingo passado nós não tivemos culto, né? Qual que é o ponto positivo na igreja de Tiatira? O ponto positivo, o amor, a fé, o serviço, a paciência, a evolução... Ah, desculpa, Dean. Pronto. A produção me corrigiu aqui no ponto. Foi o Dean. A carta de Tiatira. Quem trouxe a mensagem da carta de Tiatira foi o Dean, né? Então, ponto positivo. Olha quantos pontos positivos tem essa igreja. O Senhor está falando, ó, o amor de vocês, a fé de vocês, o serviço, a paciência. E o que me chamou mais atenção na pregação que o Dean falou, sobre essa questão da evolução das obras. Essa evolução da vida espiritual. Ele falou assim, puxa, legal, eu estou vendo que hoje vocês estão fazendo mais obras do que ontem. Eu estou vendo que hoje vocês estão melhores do que ontem, do que quando vocês começaram. É como, por exemplo, os meninos que estão chegando agora. Acabaram de chegar, receberam agora o discipulado, o ensino para o batismo, mas ainda tem uma longa jornada pela frente. Agora o Senhor está dizendo para eles lá na frente assim, né? Pensando lá no futuro, olhando para o Bruno, olhando para o Marcos, olhando para o André e olhando para a Tamires, dizendo assim, olha, hoje vocês estão fazendo mais obras do que antigamente. Agora pensa no contrário. Pensa no contrário, do Senhor olhar para você, que já tem 5, 10, 15, 20, 25 anos de igreja, 25 anos caminhando com Cristo, e o Senhor falar assim, olha, hoje as suas obras, elas são muito menores do que quando você começou. Mas menor do que quando começou. Quando começou não fazia nada, você agora é menor. Você está entendendo? Mas o Senhor traz esse ponto positivo. Isso me chamou muita atenção. Porque, irmãos, nós temos que estar sempre evoluindo. Nós temos que estar sempre buscando se desenvolver, buscar o melhor para Cristo. Hoje mesmo eu estava lendo as escrituras, eu falei assim, eu estou lendo pouco. Eu tenho que ler mais. Eu tenho que ter mais vontade, mais entusiasmo. Eu tenho que ter mais vergonha na cara de ler mais as escrituras. Porque não é que eu aprendi alguma coisa e tem alguma base, algum ensinamento até agora, que eu vou parar por aqui. Porque senão o Senhor vai chegar para mim e vai falar, só as obras de antigamente eram maior. Então a gente tem que buscar essa evolução, e graças a Deus que eles receberam essa palavra do Senhor, né? E o ponto negativo disso, promover idolatria e se prostituir, se comprometer com o mundo para vantagens dentro da própria igreja. Isso aqui é o sincretismo religioso, é quando a igreja de Cristo ela começa agora a fazer aliança, parceria com o mundo, se prostituir, idolatria, tudo isso dentro da igreja, para poder conseguir vantagens.
O Senhor tem repreendido eles duramente com relação a isso. Não façam isso. E qual que é a consequência? Grande tribulação, e ferirei o seu leito e a sua descendência de morte. Nós acabamos de orar por um menino aqui, de 4, 5, 6 anos, eu não sei quantos anos o Miguel tem, eu não sei, mas o Senhor está passando uma orientação e está dizendo, ferirei de morte os seus descendentes. Haverá uma grande tribulação para se vocês não se arrependerem dos seus maus caminhos. Então nós precisamos nos arrepender por nós, nos arrepender pelos nossos descendentes. Hoje mesmo eu estava pensando na questão do meu filho, um dos meus filhos. O Mateus e o Tiago já estão criados, já estão com 20 anos de idade, já estão trabalhando, já estão fazendo faculdade, eles já estão se virando. Só que o Andrezinho, eu sou 40 anos mais velho do que ele. A probabilidade do Senhor me chamar e ele ficar sem pai é muito grande. É muito grande. Então eu preciso me arrepender para que o Senhor possa cuidar da minha descendência. Está nas mãos dele. E o Senhor tem passado essa consequência. E a promessa que o Senhor deu à igreja de Tiatira? Governo sobre as nações. Governo sobre as nações. Nós iremos governar com Cristo quando Cristo voltar, meus amados. Quando Cristo voltar, nós iremos governar com Cristo Jesus. E aí, depois, agora sim, chegou na vez do pastor Henrique, a carta à igreja de Sardes, né? Ao anjo da igreja de Sardes escreve: tudo isso diz os 7 Espíritos de Deus, as 7 igrejas, conheça as tuas obras, e tem nomes que vivem, mas olha só, meus amados, tem nome que vive, mas está, tem nomes que vivem, mas está morto. Nós fizemos aqui, pastor, há muitos anos atrás, nós fizemos uma peça, uma encenação chamada, como que era, pastor? O Morto-Vivo. É uma peça muito engraçada, muito bacana, muito legal mesmo. O pastor pode ver um dia para apresentar aqui de novo. Mas ela retrata isso, de pessoas que estão mortas espiritualmente, achando que está aí, como diz o povo aí, é o rei da cocada preta, né? E quando você vai ver, cara, morto. Então, meus irmãos, nós temos que tomar muito cuidado com isso, porque ao passar do tempo dentro da igreja, nós podemos ir esfriando espiritualmente, e por vários motivos. É porque nós nos decepcionamos, é porque ficamos com inveja, é porque alguém nos maltratou, ou porque tivemos uma desavença que não foi corrigida, ou tivemos um dano muito grande na nossa vida, sei lá, relacional, profissional, ou qualquer que for, e a gente acaba matando a nossa vida espiritual. Pastor Henrique ficou aqui mais de uma hora e meia falando sobre a igreja de Cristo. E ele usou o exemplo dele, usou o exemplo de mim, porque na maioria das vezes nós estamos sempre prontos a criticar e a falar dos ministérios alheios, das igrejas alheias. Como nós mesmos que somos cristãos protestantes, a gente sempre, a igreja católica é isso, a igreja católica é aquilo. Mas o Senhor está dizendo, eu vou começar a obra, eu vou começar a arrumar as coisas, só que eu vou começar pela minha casa. Eu vou começar pelos meus. Eu vou começar pelos meus. Sabe quando você é papai e mamãe que você vai falar com seu filho e fala, não, mas e o outro irmão? Fala, não, vou começar por você. É assim que o Senhor está falando. Vai começar por nós. Então, a carta da igreja de Sardes também muito densa, muito profunda. E aí vamos ver o que o Senhor tem de promessa para nós? A quem eu vencer, eu falei coluna no templo do meu Deus, de onde jamais sairá. Coluna do templo do meu Deus. O que é uma coluna, irmãos? É algo muito forte, é algo que aguenta pancada, é algo que tem estrutura, é algo que segura muitas coisas em cima dela. Ele está dando essa promessa para nós. Nós seremos coluna do nosso Deus, coluna do nosso Deus. E aí finalmente nós chegamos na igreja de Filadélfia, igreja de Filadélfia. Meus amados, eu vou só contextualizar um pouquinho aqui para vocês sobre a cidade de Filadélfia, e daqui a pouco a gente entra propriamente dito no texto disso daqui. Algumas vezes a gente vê que tem algumas igrejas chamadas Filadélfia. Por exemplo, aqui na região tem uma igreja que chama Filadélfia, não tem, pastor? Que é aqui próximo, né? Quem já ouviu aqui uma igreja chamada Filadélfia? Só que a gente não vê igreja chamada Sardes, Tiatira, Pérgamo, né? Éfeso, né? Ninguém vê. Mas o nome Filadélfia, as igrejas têm adotado esse nome, né? E por que será que eles adotaram o nome de Filadélfia
e não adotar o nome das outras cartas? Curioso, né? E aí, sabe que eu fui fazer uma pesquisa, né? Outro dia eu já tinha visto um rapaz falando, e ele estava falando sobre nomes de igreja, meus amados. Nome de igreja. Irmãos, tem cada nome, chega a ser assim, engraçadíssimo. Eu listei alguns nomes aqui para vocês verem. Ó, Igreja C3, não me pergunte por quê. Igreja Evangélica Pentecostal da Última Embarcação para Cristo. Igreja Menina dos Olhos de Deus. Comunidade do Coração Reciclado. Igreja Filho do Varão. Comunidade Porta das Ovelhas. Igreja Evangélica Florzinha de Jesus. Assembleia de Deus Pavio que Fumega. Igreja Evangélica Abominação à Vida Torta. Olha, essa é embaçada, hein? Olha essa, Igreja Evangélica Cuspe de Cristo. Lembra quando o Senhor Jesus curou aquele cego lá que ele cuspiu lá no chão? Igreja Evangélica Cuspe de Cristo. Igreja Serpente de Moisés, aquela que engoliu as outras. Tem algumas imagens, meninos? Coloca as imagens para nós, para a gente ver aqui, vocês verem aqui o nome das igrejas, pra vocês verem que eu não estou mentindo, irmãos. Olha essa, Ministério Profético Cana de Ouro. Olha essa, igreja Mocotó Cugiló Maná do Céu. Meu Deus. Olha essa, Igreja Primitiva Neardentais de Cristo. Neardentais, a maioria das pessoas nem sabe o que é. Um outro dia a gente fala sobre isso. Próximo, essa aí tá bem pequenininha, meninos. Lê para mim aí que daqui não dá para enxergar não. Isso, Igreja Evangélica Pentecostal Última Embarcação para Cristo. Última Embarcação para Cristo. Tem mais uma? Igreja Evangélica Jesus é Lindo e Cheiroso. Mais ou menos. Essa aqui é a pior de todas. Igreja de Deus Peleador Salgando o Lombo do Diabo. Meu Senhor amado. Irmãos, então é mais ou menos os nomes das igrejas de Cristo. Aí vem, o que está na moda hoje? Hoje está na moda as church. Assembleia Church, Presbiteriana Church, Batista Church. Um dia eu estava andando com meu pai, né? Meu pai cristão há muito tempo, tal, né? Aí ele pegou e falou: ô Davi, me explica uma coisa. O que é esse church que está escrito nas igrejas? O que é esse church que está escrito nas igrejas? Eu falei: pai, é church. Church é igreja em inglês, né? Ele falou: ah, bom, porque agora a moda é church, né? Church. Meu Deus do céu. E tem também uma igreja super famosa que chama Comunidade Cristã Rocha Firme Parque Bristo. Glória a Deus, certo? Glória a Deus. Então, meus amados, a gente vê todos esses nomes, mas a gente vê que as igrejas, elas adotaram o nome de Filadélfia, mas não adotaram o nome das outras igrejas, né? Agora vamos entender um pouquinho desse contexto aqui, para a gente saber por que eles pegaram o nome dessa igreja. Quem fundou essa igreja foi um prefeito, um governador da igreja da cidade lá de Pérgamo. O cara, ele era o comandante lá da cidade de Pérgamo, e ele tinha um irmão. Esse irmão que ele tinha é um cara muito companheiro dele, ele era muito amigo, fazia todas as coisas junto, tudo junto com ele. Só que esse irmão dele veio a falecer. O irmão dele morreu. Aí o que ele decidiu? Ele decidiu criar uma cidade em homenagem para o irmão dele. Aí ele cria a cidade de Filadélfia. Porque Filadélfia em grego é amor fraternal, amor entre irmãos. Então ele criou aquela cidade em homenagem ao irmão dele. Filadélfia, né? Amor fraternal, amor entre irmãos. E aí, passado muito tempo, agora o evangelho de Cristo, ele chega até a cidade de Filadélfia. Agora o evangelho de Cristo chega na cidade de Filadélfia e agora começa uma igreja de Cristo naquela cidade, naquele lugar, com base agora nesse contexto, né, dessa igreja que foi fundada por conta desse irmão que homenageou o outro irmão dele que morreu, que é Filadélfia, amor fraternal, amor entre irmãos. Aí olha só, meus amados, essa igreja, essa cidade de Filadélfia, ela fica lá na Turquia. Essa cidade de Filadélfia, ela sofreu muitos terremotos.
pastor Henrique outro dia ele falou que estava dando uma olhada nas ruínas das igrejas, eu também fui dar uma olhada nas ruínas, né? Ainda tem algumas coisas da igreja de Filadélfia lá no local, mas bem pouca coisa, né? Porque o terremoto ali naquele lugar, ele foi muito grande. Ele foi muito grande, aquele local foi muito atingido pelos terremotos. Agora, se a gente for fazer uma aplicação no texto, uma aplicação de tudo aquilo que o Senhor tem falado conosco sobre a questão da Filadélfia, é o amor fraternal que nós temos aqui hoje entre os irmãos. Ele é duramente afetado por várias coisas. Ele é duramente afetado por terremotos nas nossas vidas. Né? A gente chega na igreja, aí a gente já faz amizade com a Maria, fala, ô Maria, você é uma bênção, oh, glória a Deus, você é sua amiga, sou amigo. Aí passa um ano, fala, não era bem assim que eu vi a Maria, agora a Maria tá meio esquisita. Aí passa 2 anos, fala, Maria, não tô mais nem dando oi pra você. Aí passa 5 anos, que Maria, que nada, nem gosto mais da Maria, agora eu gosto só da Miriam. Aí eu começo com a Miriam, aí começa a vir os terremotos, começa a vir os abalos sísmicos, né? E a gente vai estremecendo a relação. Mas, meus amados, é assim que o Senhor Jesus, Ele nos criou? Foi assim que o Senhor Jesus nos criou para que a gente possa tratar o nosso próximo? E principalmente aqueles que estão andando conosco dentro da igreja de Cristo? Então, o Senhor tem falado conosco sobre esse amor fraternal. Então, quando a igreja ela coloca o nome dela de Filadélfia, é porque ela acha que ela tem esse amor fraternal. Ela acha que ela tem esse amor entre irmãos, né? Mas será que a gente teria condições de dizer o que a gente tem, o que a gente não tem? O que a gente é, o que a gente não é? Diante do Senhor, diante da obra do Senhor? As pessoas de vez em quando lá no meu trabalho perguntam para mim, falam, Davi, você é pastor? Eu não falo para ninguém. Se a pessoa me perguntar, eu falo. E a minha resposta é, com a graça e a misericórdia do Senhor, sim. Porque eu não me gabo por ser pastor. Eu não vou chegar lá e dizer assim, é o seguinte, eu estou entrando para trabalhar aqui, mas eu sou pastor. Tá bom, você é pastor? Então pega esse negócio aqui. Você entendeu? Não podemos nos gabar por conta disso. E até mesmo dentro da igreja de Cristo. Nós não podemos chegar aqui e dizer, peraí, eu sou diferente de vocês, porque eu sou pastor. Não tem. Vocês podem ver que a nossa convivência aqui, nós temos 4 pastores nessa casa. Senta no mesmo lugar que vocês aí, ó. Não tem cadeira cativa para nós aí com almofada, uma coisinha diferente. Vai sentar no mesmo lugar. Tem algum privilégio? Não tem privilégio nenhum. Pode perguntar para Miriam, pastor Henrique, para a pastora Roberta, se a gente tem algum privilégio aqui. Vocês são pastores da igreja, vocês têm acesso às contas da igreja. Vocês pegam dinheiro a hora que vocês querem. Nem acesso às contas da igreja nós temos. Nós temos um outro irmão que não faz parte do nosso parentesco, que não tem nenhum tipo de vínculo conosco, que cuida da igreja de Cristo. Isso é ética, isso é honestidade. Nós não temos nenhum privilégio de estar sendo pastor. Então nós não temos esse direito de nos gabar. Isso é uma grande honra para quem é pastor, para quem é obreiro na casa do Senhor, para quem está exercendo qualquer tipo de atividade na casa do Senhor. É uma grande honra. Mas não pode se achar melhor que ninguém. Não pode se achar que está fazendo alguma coisa a mais, que está igual todo mundo. E quem realmente faz é o Senhor. Ele que dá o crescimento, Ele que colhe os frutos. Quem faz todas as coisas é Ele. Nós somos apenas instrumento, apenas uma ferramenta nas mãos do Senhor. Outro dia já faz bastante tempo, eu estava assistindo uma ministração, estava eu e o pastor Henrique no culto, e o pastor ele estava dando um exemplo sobre fazer essas obras, né? Então ele falou que a esposa dele pediu para ele colocar uns vasos, colocar uns quadros na casa dele, fazer algumas coisas que precisava. E ele falou que precisava comprar umas ferramentas, né? Aí ele chamou o filhinho dele que tinha 3, 4 anos, igual o Miguelzinho, foi lá na casa de ferramenta comprar as ferramentas. Aí quando chegou lá, o filho dele, não, compra uma chave para mim, compra uma chave, eu quero essa chave, eu quero essa chave. Aí ele foi lá e comprou uma chave de fenda pro menino, falou, pega essa chave de fenda aqui, leva, porque vai ser sua. Aí beleza, aí quando chegou lá, ele foi fazer o que a esposa pediu, tá colocando os vasos, tá colocando lá os quadros, e o menininho com a chave lá embaixo batendo. Sabe, batendo sem noção nenhuma, sem saber o que tá fazendo, e bate daqui, bate de lá, e risca a parede, e puxa para lá, e puxa para cá, e ele lá, fazendo a instalação e tal. Aí ele terminou, ele pegou, olhou pro filho dele e falou, filho, muito obrigado, filho. Se não fosse você, o papai não tinha concluído aqui esse trabalho. Aí o Senhor falou para ele na mesma hora, falou, você é esse menininho com a chave de fenda.
fazendo a obra do Senhor. Quem faz todo o trabalho é o Senhor. Nós fica com a chavinha de fenda batendo lá, achando que sabe o que está fazendo, sem noção nenhuma. Quem é que faz as coisas é o Senhor. Nós somos apenas ferramentas. E eu vou dizer para você, pensa numa ferramenta ruim, Senhor amado, pensa numa ferramenta ruim, meus amados. Não está afiada, não está amolada, está torta, está quebrada, está suja. Senhor amado. E o Senhor ainda tem paciência de ainda usar uma ferramenta como essa. É muito amor, né? É por isso que nós que estamos sendo usados pelo Senhor, nós não podemos de maneira nenhuma se gabar por isso. Nós temos é que agradecer ao Senhor pela honra e pela oportunidade, e de dizer: Senhor, abençoa o teu povo, abençoa mais pessoas, abençoa mais vidas, e cuida para que eu não estrague a obra do Senhor, né? Porque senão estraga mesmo, irmão. Estraga, pelo amor de Deus, estraga. Agora vamos entrar nos versículos aí da igreja de Filadélfia. Nós estamos lá no capítulo 3, no versículo 7. O primeiro versículo diz assim: ao anjo da igreja que está em Filadélfia escreve: isso diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Sempre que o Senhor começa essa primeira carta, ele sempre faz uma revelação parcial de quem que ele é, né? Então quem que é Jesus Cristo, né? Ele é santo, ele jamais teve nenhum tipo de engano, nenhum tipo de pecado, nenhum tipo de variação. Ele deixou o seu trono de glória, deixou de ser Deus para ser um homem, andar junto conosco aqui, e ele lidou com todas as situações que você possa imaginar. E ainda assim sempre santo. Sempre santo. E ele é o que é verdadeiro. Tudo que ele falou, tudo que ele disse, tudo que ele deixou de orientação para nós é verdade. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. E aqui é o mais interessante: ele é o que tem a chave de Davi, aquele que abre e ninguém fecha, e quando fecha ninguém abre. Aqui fala sobre a soberania de Deus, sobre o controle dele de todas as coisas, e principalmente sobre salvação. O Senhor é quem tem a chave. Ele é quem vai salvar as pessoas. Ele é quem decide. Ele que tomou a chave do inferno está nas mãos dele. Ele é o primogênito dos mortos. E de todas as situações das nossas vidas, ele tem a chave de Davi. É só ele que pode abrir, só ele que pode fechar. Então, se você está preocupado com alguma coisa, se você está preocupado com alguma questão, saiba que é o Senhor que está no controle dessas coisas. Ele é soberano, soberaníssimo sobre todas as coisas. Ele é o que tem a chave de Davi, que abre, ninguém fecha, e quando fecha, ninguém abre. Versículo 8, ele falando para a igreja de Filadélfia: conheça as tuas obras, e eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém pode a fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra, e não negastes o meu nome. Olha só que coisa interessante. Sempre que às vezes a gente vai num culto muito pentecostal, né? Aquele culto fervoroso, aí os irmãos falam assim: ó, tem uma porta aberta. Eu vejo uma porta aberta para você. Eu vejo uma porta aberta para você. Eu vejo uma porta aberta para você. O que seria essa porta, meus amados? O que seria essa porta? É uma casa que o Senhor está nos dando? É um emprego que Ele está arrumando? É um ponto de escape que o Senhor está trazendo para nós? Salvação, pregação do Evangelho. Se nós estamos ouvindo o contexto de todas essas cartas, falando sobre: olha, as obras de vocês, arrepende, faz com amor, faz com zelo, olha, tem promessa, tem consequência. Ele está falando que a porta que ele está colocando diante da igreja de Filadélfia, a porta que ele está colocando diante de nós, é uma porta para a pregação do Evangelho de Cristo. Nós não podemos extraviar a nossa mente e achar que nós estamos vindo para a igreja de Cristo para conseguir coisas. Nós não estamos sentados aqui orando ao Senhor para nos dar casa. Nós não estamos sentados aqui orando para o Senhor nos dar emprego. Nós não estamos aqui sentados orando, pedindo para o Senhor nos enriquecer. Nós estamos sentados aqui, ouvindo a palavra de Cristo, ouvindo a orientação dEle, para que nós possamos sair pelo mundo e pregar o Evangelho de Cristo. Para que a gente possa ver os encarcerados livres, os endemoniados libertos, os doentes sarados, e os pobres recebam o Evangelho de Cristo. Essa é a porta aberta que o Senhor tem colocado para nós.
A igreja de Cristo está com a porta aberta, a igreja de Filadélfia está com a porta aberta, a igreja Rocha Firme Parque Brice está com a porta aberta para poder pregar o evangelho para as pessoas. Para ter vidas restauradas, famílias restauradas, pessoas sendo salvas, em nome de Jesus. Essa é a porta aberta que o Senhor tem colocado para nós. E se você for parar para analisar todo o contexto de nossa igreja, o Senhor tem feito isso e caminhado conosco dessa maneira. Sempre tem uma pessoa recebendo o evangelho, sempre tem um visitante conosco nos cultos, sempre tem uma família nos achegando, sempre tem nós visitando uma família, e essa é a porta aberta que o Senhor tem mantido para nós. E você que é obreiro dessa casa, e você que não é obreiro dessa casa, você que realmente está caminhando com Cristo, você tem que saber disso. Você tem que saber disso. Existe uma porta aberta onde nós temos que pregar o evangelho. Você que já chegou, você que já recebeu o evangelho, você tem que começar a dar os próximos passos. Você tem que começar a dar os próximos passos, para que outras pessoas recebam esse evangelho de Cristo. E aí ele continua assim, ó, essa porta ninguém vai poder fechar. A porta está aberta e ninguém pode fechar. E ele está dizendo, eu sei que vocês têm pouca força. Tendo pouca forças, guardasse a minha palavra e não negasse o meu nome. Então mesmo nós com pouca força, com poucas condições, nós vamos continuar nos debruçando sobre a palavra, nós vamos continuar levantando o nome de Cristo aqui neste lugar, nós vamos continuar louvando o nome de Cristo neste lugar, sem parar, porque é uma promessa do Senhor sobre as nossas vidas. E aí ele continua no versículo 9, eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que dizem judeus e não são, mas mentem, eis que farei que venham e adorem prostrado aos teus pés, e saiba que eu te amo. E saiba que eu te amo. Meus amados, ele está dizendo, eu vou ao sinagoga de Satanás. Você já imaginou, meus amados, lembra que eu falei para vocês, receber elogio é bom, receber uma gratificação, uma bonificação é bom, mas você já pensou se o Senhor olhar para nós e dizer que a gente faz parte da sinagoga de Satanás? Pelo amor de Deus, meu amado, santo Deus amado, existe coisa pior do que isso? Aos que diz, mas são da sinagoga de Satanás, pessoas que estão com as mentes extraviadas, o coração fora da palavra, fora de Cristo Jesus, fazendo coisas que até Deus duvida. Os que dizem são judeus e não são. Isso aqui é para nós. Se nós estamos dizendo que nós somos cristãos, seguidores de Cristo Jesus, há um posicionamento nas nossas vidas. Há um posicionamento das nossas vidas. Não basta somente falar, mas tem que ter um comportamento, tem que ter uma atitude, tem que ter um fruto daquilo que você está professando como fé. Tem que ter um fruto de como você está processando isso como fé. E qual que é o fruto de todas essas coisas para aqueles que estão caminhando com Cristo Jesus? Dentro da própria igreja mesmo, amabilidade, respeito ao próximo, carinho, preocupação, a vida de oração, a vida de comunhão, a vida de louvor e adoração ao Senhor. Esse é o posicionamento. Mas o Senhor está dizendo, né, os que mentem, e eis, se vocês não se consertarem, se vocês não se arrependerem, eis que eu farei que venham e adorem prostrado aos teus pés, e saibam que eu te amo. Isso aqui, ó, chegará um dia que toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Todo joelho se dobrará e confessará que Cristo é o Senhor. Mas dependendo do dia, isso será só para reconhecimento e não para salvação. É para reconhecimento e não para salvação. Fala, puxa, eu estava enganado. Ele era, Ele é. E nós temos que fazer isso já hoje, já se prostrar diante dEle e reconhecer Ele como o único e suficiente Salvador das nossas vidas, como o Messias Salvador, o Messias adorado, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E promessa dEle, eu te amo. Versículo 10, guardar essa palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação, que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. O Senhor está dando uma promessa para nós, que vai nos proteger, nos guardar de todas essas tentações que estão acontecendo nas nossas vidas. Eu sei, meus amados, que não está sendo fácil. Se não está sendo fácil para mim, não está sendo fácil para vocês. Não está sendo fácil para ninguém. Não está sendo fácil, mas não é hora de desistir.
Não é hora de largar a mão. Não é hora de voltar atrás. Ele está dizendo, eu vou guardar, eu vou proteger. Eu estou vendo, mas eu estou guardando. Eu estou semeando. Você está lutando e eu estou ali junto com você no arado. Não é hora de oscilar nos pensamentos. É daqui para frente. Há uma promessa do Senhor para as nossas vidas, que Ele nos guardará de toda tentação. Versículo 11: eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Meus amados, a cada dia que passa, a vinda de Cristo Jesus, ela fica muito mais próxima. Hoje, o Senhor está mais próximo de voltar do que ontem. Hoje, o Senhor está mais próximo de voltar do que na semana passada. E se Cristo Jesus ainda não voltar na nossa geração, mas pensa, você não vai viver eternamente aqui nessa terra. Você ainda vai passar pela morte. E os tempos estão passando, meus amados, muito rápido. Olha só, pode parar para pensar. Como é que começa a semana? Nós estamos aqui domingo, é segunda, terça, quarta, quinta. Quando você vai ver, isso é domingo de novo. Quando vai ver, passou 5 anos, 10 anos. Eu já estou com 40, 50, 60. Até quem é mais jovem diz assim, não, eu tenho a vida toda pela frente. Olha, cuidado, hein? Cuidado. Cuidado, se você for no cemitério e você for olhar as lápides lá, tem criança lá? Tem adolescente? Tem jovem? Tem. A morte não tem idade. A morte não tem idade. E você precisa estar preparado. Porque o Senhor está dizendo, eu venho sem demora. Eu venho sem demora. E o que terás para me oferecer quando eu vier? O que terás para me oferecer quando eu vier? Então, meus amados, vamos viver a nossa vida como temos que viver. Vamos dar graça ao Senhor pelo que temos e vamos nos preocupar, sim, com a vinda de Cristo, com esse encontro. Versículo 12: a quem vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus. Coluna de novo, no templo do meu Deus. E dele nunca sairá. E escreverei sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desceu do céu, do meu Deus, e também o meu novo nome. Promessa do Senhor: a quem vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. E escreverei sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, do meu Deus, e também do meu nome. Glória a Deus. Meus amados, eu não tenho dúvida nenhuma que o Senhor ama a vida de cada um de nós que está aqui hoje. Eu não tenho dúvida nenhuma que o Senhor, Ele ama as nossas vidas e conta com as nossas vidas. Ele tanto ama as nossas vidas que Ele foi capaz de entregar a própria vida dEle por amor a nós. Ele ama o nosso corpo de Cristo. Ele ama a nossa igreja. Não, a igreja que eu falo não é a igreja local, Rocha Firme Parque Bristo, mas a igreja do Senhor, a igreja invisível de Cristo Jesus. E dá uma olhada para o lado aí, ó, você faz parte da igreja de Cristo. Você faz parte desse momento. Você faz parte de todas essas orientações. Você faz parte de todas essas repreensões. Você faz parte de toda essa promessa. Pega essa palavra, guarda no teu coração, mastiga ela, desenvolve ela. Fala: Senhor Jesus, me ajuda. Me ajuda a caminhar, Senhor. Me ajuda a caminhar com esse amor fraternal, amor de irmão. Eu preciso estar bem, mas meu irmão também precisa estar bem. Eu preciso estar atento se o meu irmão precisa de uma oração. Eu preciso estar atento se o meu irmão precisa de um consolo. Eu preciso estar atento se o meu irmão precisa de uma provisão financeira. Aliás, nós estamos no mesmo local e indo para o mesmo local. Eu não posso ir na frente e deixar o meu irmãozinho para trás. Tem que ser igual aquele filme, O Último Homem, até o último homem, que ele ia lá e falou: Senhor, me dá mais um. Senhor, me dá mais um. Senhor, me dá mais um. Senhor, só mais um, Senhor. Me dá força para me pegar só mais um. Esse é aquele que recebeu o Evangelho de Cristo. É um soldado agora alistado para poder levantar as pessoas agora que estão nas ruas e precisando de Cristo. Em nome de Jesus, fique de pé, eu quero orar por você.